Às vezes quando eu paro para ver, né, toda essa evolução que eu tive em redação, eu nem acredito, porque para quem não sabia nada, quem tinha dificuldade em redação, que não conseguia nem estruturar um texto, argumentar da forma correta, e começar a tirar mais de 900, 5 vezes seguidas no Enem, olha, se falasse assim para mim uns anos atrás, eu acho que eu não acreditaria. Então hoje eu fico muito feliz com isso, em ver minha evolução, né, que valeu a pena não ter desistido, e por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar para vocês que é possível, tem como, né, e principalmente aplicando estratégias, técnicas de estudo que vão potencializar e otimizar ainda mais seu tempo e todo o seu processo de estudo, né? Você vai ajudar de forma mais leve, mais tranquila, sem tanta agonia, sem ver a redação como um fardo, como um peso, né? Como muitos enxergam e pensam, e inclusive eu também via dessa forma, e eu acho que usando essas dicas que eu apliquei no meu dia a dia, enquanto eu estudava redação, enquanto eu estava nesse processo, dicas que me ajudaram, eu tenho certeza que se você aplicar, se você usar também enquanto estiver estudando, você vai ter bons resultados. Inclusive, até mais rápido do que os resultados que eu tive, porque eu fui ganhando essa experiência e colocando essas estratégias, digamos assim, no meu dia a dia, com o tempo, né? Eu ia vendo e ajustando também de acordo com o meu cronograma. Então eu consegui fazer uma lista e já deixar tudo certinho, tudo pronto para vocês, ok? Como vocês já viram no título do vídeo, eu vou ler as minhas 5 redações seguidas, né, que eu tirei mais de 900 no Enem. Eu também vou, no decorrer da leitura, falando um pouco de todo esse processo, de como foi, né, fazer aquela redação, o texto, né, de acordo com cada ano, o que eu mudei, o que eu mantive, porque eu vi que funcionava, que dava certo, né, dicas, como eu estava falando. Então vai ser um pouco dessa mistura. Mas vamos lá, bora deixar de enrolação. Eu já estou aqui com as 5 redações. Foram as redações do Enem 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. O do Enem 2023 eu não fiz. Pela primeira vez eu não fiz o Enem depois de vários anos consecutivos aí fazendo. Como eu não fiz o do Enem 2023, eu só vou ler desses 5 anos anteriores que eu fiz a redação e consegui tirar mais de 900, tá certo? Vamos lá. Eu estava aqui com as redações, mas eu tinha esquecido quanto eu tinha tirado em cada ano. E aí eu fui dar uma olhada, eu entrei no site, lá na página do participante, e eu consegui baixar essas redações e também as notas, né, de cada uma. No Enem 2018, eu tirei 960. Aí no Enem 2019, eu tirei 920. No Enem 2020, eu tirei 980, foi a minha maior nota, certo? Foi em 2020, no Enem 2020. Aí em 2021, eu tirei 940. Não, eu tirei 960, certo? E no Enem 2022 eu tirei 940. Foi isso. 920, 960, 920, 980, 960 e 940. Essa foi a ordem. E aí eu vou ler nessa ordem também cada redação e vou falar desses apontamentos, dessas dicas que eu usei nas redações, certo? Vocês vão perceber que algumas coisas eu não vou mudar. Por exemplo, a tese mesmo eu mantive. Eu acho que eu mantive desde o início até o final, sempre colocando. Percebe-se que representa um desafio para a sociedade alienada e passiva, porque é uma tese coringa, né? Serve para qualquer tema. Essa foi a primeira redação, mais de 900, que foi no Enem 2018. Resiliência Machadiana, esse foi o título. E aí eu pulei 2 linhas e comecei a minha redação. Eu fiz isso por recomendação e indicação da minha professora. Ela pediu, né? Ela pedia, enquanto fazia as redações, quando eu estava treinando, ela falava que eu tinha que pular 2 linhas quando eu colocava um título. Então foi isso que eu fiz. A manipulação do comportamento do usuário acerca da filtragem de informação feita pelas redes sociais é reflexo de uma sociedade alienada e corrompida como a brasileira. A priori, isso se dá, lamentavelmente, pela ineficácia e parcimônia midiática. Diante disso, a notícia faz-se limitada ao gosto do indivíduo, o qual é influenciado potencialmente e agravado pela imoralidade inata. De início, ao analisar o Diário Nação Verde e Amarela, nota-se que esse impasse está relacionado a um problema estrutural, a falta de iniciativa e participação dos veículos informacionais. Espera aí, gente, que a letra está muito pequena, eu vou virar aqui o celular até para ficar melhor para ler também. Certo. Isso ocorre, essencialmente, devido à pouca notoriedade que esse assunto é encontrado, já que a falta de instrução da comunidade intensifica esse molde cultural, o qual é adequado conforme o interesse do cidadão, restringindo exclusivamente a uma determinada escolha. No mais, a insuficiência da mídia no que tange a pequena promoção de aparatos para alertar as pessoas é uma ocorrência atual. Assim, inseridos nesse panorama, a sociedade, desprovida de conhecimento, tende a perdurar esse determinismo social e alienação. Na contemporaneidade, ademais, essa ideologia encontra-se fomentada no que Hegel, filósofo moderno, classifica como status quo,
fato comum, ou seja, estereotipada, essa manipulação miseravelmente já tornou-se um evento genérico no Brasil. À vista disso, os sistemas de busca são padronizados, o que acaba limitando a maneira de pensar do jovem. Isso porque, paulatinamente, o viés dessa influência está caracterizada por fatores intencionais, seja por lucro comercial, seja por interesse próprio. Além disso, essa consequência é otimizada quanto à ausência de solidez nas relações interpessoais, haja vista que o órgão responsável assume uma postura inerte e ineficaz. Segundo a literatura machadiana, essa carência é fruto da imoralidade congênita, inata, né? Que está intrínseco no ser humano, o qual indica, a partir de uma observação moral e composta por aspectos da ética humana, o ser humano desprovido de princípios e corrompido. Assim, ele inclina-se a ser insignificante com essa manipulação ideológica e cultural, a qual está aliada ao seu ciclo coletivo e resiliente a permanecer nessa deplorável inércia. E aí, por fim, a gente tem a conclusão. Portanto, é crucial que a mídia, atrelada às redes sociais, mitiguem essa falsa ilusão de liberdade de escolha. Dessarte, os jornais devem prover, em suas abordagens, através de debates, propagandas e alertas, a importância da coletividade estar mais atenta e desalienada quanto a essas escolhas pré-selecionadas pelas empresas. Outro sim, é essencial que a população atue de forma ativa nesse plano tecnológico, a partir da vigilância e controle no seu uso, para que a sociedade possa utilizar esse aparato de forma mais consciente e instrutiva. Com isso, a quebra de paradigmas proposta por Hegel será efetivada e nítida. Introdução não, uma redação grande, né? E olha que ainda pulei 2 linhas, né? Mas eu gostei muito dessa redação, foi a minha primeira redação mais 900. E como vocês perceberam, e eu lembrando aqui agora, né, lendo, eu vi que minha preocupação maior era mais com a argumentação, porque era onde eu perdia mais ponto. Então, o meu foco foi na argumentação. O D1 mesmo, foram mais de 7 linhas aqui praticamente, só falando do tema. Então, eu mais argumentei do que trouxe o repertório sociocultural, né? Eu só coloquei o repertório sociocultural na penúltima linha do D1, entende? Falando de Hegel. Então, meu foco, né, nessa primeira redação foi justamente na argumentação, né? E aí foi isso. Eu acho que, pelo que eu me lembro, eu não usei o modelo pronto. Eu acho que, na verdade, foi o modelo pronto, mas eu me lembro que no dia... É isso, gente, eu não me lembro muito. Mas eu sei que teve um modelo pronto aqui, que foi o de Hegel, e o outro de... Qual foi o outro repertório que eu coloquei aqui? Calma aí, gente. Ah, foi sobre Kant, né? Calma aí. Não, sobre Machado. Foi isso. Eu usei esse modelo pronto, só que na introdução na introdução eu não coloquei o repertório. Então eu já falei logo do tema. E ficou bem pequenininha também minha introdução, né? 4 linhas. Mas foi basicamente isso. Uma das dicas que eu já indico para você, já anota no papel, é argumente. Então, argumente. Fale do tema, coloque seu posicionamento crítico, traga exemplos, explique, coloque a causa, a consequência, o agente social, quem tem que resolver o problema, o porquê dele não fazer isso, né, dele não ser ativo, dele ser responsável, cumprir com suas funções. Então tudo isso é muito importante, certo? Bom, vamos lá. Segunda redação. Coloquei o mesmo título, Resiliência Machadiana, porque eu sempre falava de Machado, então eu quis fazer esse trocadilho, nessa brincadeira, digamos assim. E aí também fiz a mesma coisa, colei 2 linhas. Por que eu não mudei muito? Você vai perceber isso. Não mudei muito porque, é garantia, né? Eu usei o modelo pronto em 2018, tirei 960, porque eu vou usar um modelo totalmente diferente do que eu usei no ano passado, né? Em 2018. Então, em 2019, eu fiz a mesma coisa. Mantive o mesmo modelo e foquei na argumentação. Então, vamos lá. A democratização do acesso ao cinema representa um desafio para uma sociedade alienada e corrompida como a brasileira. Deixa eu ver aqui. A priori, isso se dá, lamentavelmente, pela ineficácia midiática e parcimônia governamental. Diante disso, locais são excluídos potencialmente, limitando-se e agravados pela imoralidade inata. Vocês vão perceber que o meu modelo de 2018 e 2019 foi o mesmo. Então, é bem semelhante, a única coisa que muda é só o tema e o argumento, né, que eu coloco. Porque o argumento está relacionado e voltado para o tema da redação. D1. De início, ao analisar o Diário da Nação Verde e Amarela, nota-se que essa desigualdade está relacionada a um problema estrutural, a falta de iniciativa. Isso ocorre, essencialmente, devido ao descaso dos veículos informacionais, os quais não promovem alertas acerca dessa marginalização. No mais, o Estado também é negligente, já que atua de forma inerte,
seja por não investir na infraestrutura das cidades desprovidas desse ambiente de entretenimento, seja por não facilitar a parceria com as empresas exibidoras. Assim, ao estarem inseridos nesse cenário, os indivíduos pendem a perpetuar essa exclusão, caracterizada pelo determinismo social e sua alienação. Para o filósofo George Hegel, essa ideologia é fruto do status quo, senso comum, ou seja, estereotipada, essa questão já tornou-se habitual. D2, né? À vista disso, as metrópoles privilegiadas por esse acesso tornaram-se o centro dessa indústria, recebendo enormes investimentos e anulando essa promoção nas áreas de baixa renda. Além disso, essa consequência é otimizada no que tange à ausência de solidez nas relações interpessoais, haja vista que a coletividade assume uma postura ineficaz. Segundo a literatura machadiana, essa carência é reflexo da imoralidade inata, na qual o homem é visto como um ser corrompido e sem princípios. Desse modo, os órgãos responsáveis tendem a ser insignificantes com essa democratização e resilientes em permanecer nessa deplorável inércia. Portanto, é fundamental que a mídia, atrelada ao governo, atenue esse entrave. Dessarte, os veículos informacionais devem dar ênfase nesse problema, divulgando a falta de cinemas em lugares pobres, exigindo uma melhor postura do Estado e debatendo de maneira persuasiva, a partir de fatos, dados estatísticos e entrevistas com a população marginalizada. Ademais, o governo, através das verbas estatais, deve melhorar a infraestrutura e fazer parcerias público-privadas com essas empresas, ajudando no capital, para que não haja tanto descaso nesses locais, como já tinha dito antes, né, dessa questão do descaso. Dessa forma, a desalienação proposta por Hegel será nítida e a inércia sairá do seu repouso. Então essa foi a minha segunda redação mais 900, né, do Enem 2019. Então outra dica, gente, que pode te ajudar nisso, né, para você também tirar mais 900 e melhorar em redação, é usar o modelo pronto, além da argumentação da primeira dica, mas na segunda dica também é você usar o modelo pronto, porque com o modelo pronto você já vai otimizar tempo, vai ser um problema menos, você evita erro ortográfico, e é o que eu sempre falo aqui também no canal, né, nos vídeos, quando eu falo de redação. O modelo pronto é um suporte, é um material de apoio que vai te guiar e te orientar durante todo esse processo de estudo e de preparação e de produção textual, certo? Então, essa seria a segunda dica. No livro Utopia, o escritor Thomas More idealiza um ambiente perfeito, no qual a consciência coletiva e a eficiência do Estado são ferramentas cruciais para o avanço da nação. Fora da obra, é fato que a estigmatização relacionada às doenças cognitivas impede a concretização dos planos de More, já que representa um desafio para a sociedade alienada e passiva como a brasileira. Nesse sentido, em virtude da parcimônia estatal, bem como da presença de uma lamentável bolha sociocultural, a intolerância e o desenvolvimento comportamental de traços insignificantes são agravados e potencializados pela atemporalidade. Em primeiro lugar, é válido reconhecer o descaso às pessoas que apresentam um transtorno mental, seja ansiedade, depressão ou distúrbios de bipolaridade. E isso, infelizmente, é uma consequência direta da forma que o assunto é abordado, visto que não há efetividade por parte do poder público em ressaltar a relevância de amparar esse grupo e validar essas doenças como um problema de saúde pública. Nessa perspectiva, segundo Simone de Beauvoir, filósofa francesa, vive-se uma realidade firmada no senso comum, em que o conhecimento popular, adquirido pela observação e repetição de questões, forma estereótipos. Paralelamente, essa é a fonte do problema. Preso em uma bolha sociocultural, o indivíduo é condicionado a padronizar essas enfermidades psíquicas como um fato cotidiano e normal. Assim, ele continua estigmatizando-as, seguindo alienado e moldado pela bolha em que vive. Por conseguinte, ao presenciar um estado ausente em uma comunidade incapaz de realizar julgamentos racionais, nota-se uma fragilidade do exercício de tolerância e empatia acerca dessas doenças, impulsionando a exclusão social e o distanciamento do alcance de um local como na utopia. Sob essa ótica, a atitude blasé, termo proposto pelo sociólogo alemão Georg Simmel no exemplar The Metropolis in Mental Life, torna-se um elemento que intensifica esse estigma associado aos transtornos mentais, porque ela ocorre quando o sujeito passa a agir com indiferença em meio a situações que ele deveria dar atenção. É por essa razão, além da persistência desse determinismo, que o cidadão tende a adotar essa atitude frente ao preconceito existente e à dificuldade em legitimar essa problemática, mantendo um caráter passivo e apático. Portanto, fica evidente a necessidade de atenuar o quadro atual, a fim da conscientização populacional
e da redução dos estigmas relacionados aos transtornos psíquicos, o Ministério da Saúde, órgão responsável pela manutenção da saúde pública, precisa não só advertir o corpo social sobre essa realidade, mas também promover o combate a essas doenças. De sorte, essas medidas devem ser realizadas tanto por meio de propagandas nas plataformas digitais, exibindo dados estatísticos em relação ao crescimento desses problemas mentais, quanto pela difusão de centros de atendimento, através de subsídios estatais, que proporcionem ajuda e disponibilizem profissionais. Somente assim será possível estourar a bolha e, felizmente, construir um ambiente perfeito baseado na utopia de Monroe. Essa terceira redação foi a que eu tirei em 1980, foi a do Enem 2020, foi a maior nota que eu tirei, e eu acho que, para mim, das 5, essa foi a que eu mais gostei, não por conta da nota também, né, claro, mas porque eu consegui argumentar, eu consegui ser mais, aprofundar mais o tema, né, então eu me senti mais confortável. Eu me lembro até quando eu fiz a redação, quando eu vi o tema, eu me senti até mais confortável para fazer. Então eu sabia que viria uma nota boa, né? E além disso, vocês já podem perceber também que nessa redação eu fiz diferente do que eu tinha feito no Enem 2018 e 2019. Eu não coloquei o título e eu aproveitei as duas linhas que eu deixava ali em branco para argumentar, porque eu queria trazer mais o meu posicionamento crítico, porque eu sabia que esse seria um diferencial na minha redação e o que faria mesmo com que eu tirasse mais de 900. Porque às vezes a galera fica muito presa no modelo pronto, que por mais que seja um material bom e que vai te ajudar, né, como eu falei, você também precisa fazer a sua parte e precisa argumentar. E muita gente usa só o modelo pronto, mas não argumenta. Então eu sabia que se eu pegasse essas duas linhas que eu deixava em branco, né, em relação do título, da distância do título para o texto em si, e se eu argumentasse usando essas linhas que estavam sobrando, isso me ajudaria muito mais. Então foi basicamente isso que eu fiz. No livro, A Cidade do Sol, o escritor Tomás Campanella constrói um ambiente perfeito, no qual a igualdade e o senso crítico são pilares cruciais para a prosperidade da nação. Fora da obra, é fato que a existência de pessoas sem registro de nascimento impede a concretização dos planos de Campanella, já que representa um desafio para a sociedade alienada e passiva como a brasileira. Nesse sentido, em virtude da irresponsabilidade estatal, bem como de uma lamentável bolha sociocultural, a fragilidade do acesso à cidadania é potencializada e agravada pela atemporalidade. Primeiramente, é válido reconhecer como o registro civil simboliza um marco importante na vida do cidadão, na medida em que proporciona o direito e a oportunidade de usufruir dos benefícios sociais firmados e legitimados pela Constituição brasileira. Isso pode ser verificado por meio do ingresso às escolas, ao mercado de trabalho e, sobretudo, da possibilidade de realização das atividades cotidianas. Nesse viés, o historiador Karl Marx, por intermédio dos manuscritos de Paris, ratifica que a situação do indivíduo é alienada, isto é, ele não adota uma autonomia pensante frente às questões recorrentes do local onde vive. Paralelamente, o fundamento é este: preso em uma bolha sociocultural caracterizada por um Estado negligente, que não fomenta instrução e um suporte estrutural adequado, a população tende a padronizar a falta de documento pessoal como um fato habitual e normal, sendo incapaz de realizar um julgamento racional e impossibilitando a construção de um espaço como na Cidade do Sol. Por conseguinte, sem acesso à certidão de nascimento, além de outros documentos civis, como carteira de identidade, título de eleitor e CPF, o público não só torna-se invisível, mas também permanece desprovido de um auxílio estatal. Nessa perspectiva, o exercício de cidadania é anulado, corroborando com o quadro de exclusão e, infelizmente, com uma objetificação nociva. No filme Peter Pan, por exemplo, a Terra do Nunca é vista como refúgio para os meninos perdidos, os quais evitam enfrentar a realidade e assumir responsabilidades. Entretanto, sob a ótica da psicologia analítica, essa segurança gera uma estagnação do sujeito, ou seja, ele não cresce, seguindo condicionado e inerte. É por essa razão, de modo análogo, que o povo brasileiro, diante do desafio de combater essa invisibilidade, bem como de promover a efetivação do registro civil, apresenta uma postura alienada e passiva, visto que, assim como os meninos perdidos, ele encontrou na bolha uma área de refúgio, dificultando o acesso dos direitos e deveres de quem não possui a documentação. E aí, por fim, a gente tem a conclusão. Portanto, percebe-se a necessidade de reverter o panorama atual, a fim de uma conscientização populacional, além da garantia de acesso à cidadania. O Ministério da Educação, órgão responsável pela manutenção e difusão instrucional, precisa orientar a sociedade sobre a importância do registro de nascimento e facilitar aos cidadãos que não possuem a sua obtenção. Essas medidas
devem ser realizados por meio de campanhas publicitárias nas redes sociais, alcançando maior abrangência e informando dados e alertas a respeito da problemática, bem como através da instalação de centros de apoio e a realização do cadastro de nascimento em locais precários, com a ajuda e parceria do Ministério Público. Somente assim, a bolha será estourada e, felizmente, será possível construir um ambiente perfeito como na Cidade do Sol. Então, o que eu indicaria para você, né, seria a terceira dica, digamos assim, é que evite colocar um título na sua redação. Não estou falando que está errado, mas que, ao invés de você colocar um título, substitua isso por um repertório sociocultural na introdução. Né? Foi a primeira vez que eu coloquei um repertório sociocultural na minha introdução, porque em 2018 e em 2019 eu não coloquei, né? Eu preferi deixar o título e já começar a introdução falando do tema. E por que eu fiz isso? Não estou falando que está errado, mas é porque eu cheguei a ver as redações nota 1000, e todas as redações nota 1000, as mais de 50 redações, todas tinham um repertório na introdução. Todas. Não tinha nenhuma que não tivesse. Todas tinham. Então eu falei, para eu deixar minha redação o mais perto possível do 1000, eu vou ter que fazer, como se fosse um espelho, né? Eu vou ter que deixar bem semelhante com essas redações nota 1000. Então, eu estudei em cima disso. Eu estudei e fazia as minhas redações tentando ao máximo deixar o mais parecido possível com as redações nota 1000. Porque assim, eu tiraria mais de 900 pelo menos, né? Seria uma garantia. E aí, por fim, nós temos a última redação que eu fiz, né? Que foi a do Enem 2022 e que eu tirei 940. À luz dos princípios mais importantes inerentes à democracia, compreende-se que o reconhecimento da pluralidade e a valorização dos povos tradicionais tornaram-se um desafio para a sociedade alienada e passiva como a brasileira. Sob essa ótica, é em função de uma atuação ineficiente e precária do poder público que esse grupo, infelizmente, permanece excluído e marginalizado. Tendo seus valores negados e seu exercício de cidadania anulado por um Estado democrático, de direito e responsável. É inegável, inicialmente, como o Brasil é um país rico em diversidade populacional e cultural, os quais abrangem tradições, costumes, saberes e histórias de pessoas, de minorias que vivem ora afastadas dos espaços centrais, ora em locais tóxicos, precários e sem nenhuma medida sanitária. Isso acaba sendo um reflexo da negligência estatal, dado que, embora existam políticas públicas voltadas para esses povos, como a PNPCT, a realidade no campo prático é outra, isto é, a teoria prevê uma proteção, mas fatores como fins lucrativos, posse de terras, abuso do poder e destruição da natureza tendem a ameaçar não só a vida desses indivíduos, mas também a própria cultura histórica. Nesse ponto, Lira, autor da obra O que é Direito, destaca que as ideologias jurídicas significam a tradução deformada da realidade, sobretudo quando está fundada em questões morais e de políticas públicas. Desse modo, mesmo com todo o aparato legislativo, essa falsa ideia de que os povos tradicionais têm seus direitos assegurados é em verdade, uma mentira alimentada por essas ideologias que camuflam o verdadeiro cenário enfrentado pelo grupo. À vista disso, nota-se um processo de exclusão, fomentando uma desvalorização a essas comunidades, indígenas, pescadores, ciganos, extrativistas e etc., bem como um desrespeito na capacidade desses povos de contrair deveres e exercer direitos. No conto Alice no País das Maravilhas, para além da temática infantil, observa-se uma filosofia na qual Alice, confrontada pelo gato, percebe que a falta de propósito no caminho abre margem para ter e aceitar qualquer fim. É por conta disso, concomitantemente, que, ao analisar um comportamento passivo da sociedade frente a combater esse desafio instalado, o sujeito segue perdido e desorientado, assim como Alice, potencializando ainda mais a possível e futura extinção das tradições, das histórias e do próprio povo em questão, uma vez que não se posiciona, não se manifesta e aceita qualquer fim. E por fim, né, no final a gente tem aqui a conclusão. Portanto, para que essas comunidades possam ter seus direitos garantidos na prática, bem como haja mais valorização e reconhecimento dessa pluralidade, é crucial que o Ministério Público, alicerçado com o Ministério do Desenvolvimento Social, aplique medidas de cunho protetivo e fiscalizador. Essas medidas, como o uso de drones em locais específicos para vigilância, centros de denúncia, inserção de agentes nesses territórios e promoção de escolas, ingressos de trabalhos e saneamento básico, devem ser realizados por meio de verbas estatais. Somente assim será possível preservar as terras, os povos, ampliar as oportunidades e validar, de fato, a presença de um Estado democrático de direito. Então essa foi a minha última redação, né, a redação que eu tirei em 1940,
no Enem 2022. E foi isso. Falei que não queria um vídeo longo e acabou ficando um vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura das minhas redações. O vídeo ficou longo, não queria, mas infelizmente eu também tive que aprofundar mais e falar um pouco de cada redação, né, de forma separada, específica. Mas tá aí. E em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários, tá bom? Que eu tô respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.